Capítulo 2479 Guerra Territorial, Parte 1 Quanto às notícias sobre o noivado de Fria, você deveria pegar seu maldito amuleto às vezes e perguntar a ela você mesmo. Kila disse. Academia Grifão Branco, ao mesmo tempo. Depois que Lita interrompeu abruptamente a aula de magia do vazio, o professor Zugarvastor voltou ao seu escritório para colocar em dia a papelada. Com sua gestão, seu papel como chefe do departamento de luz e vice-diretor do Grifão Branco, uma coisa ou outra sempre exigia sua atenção. Seu novo físico permitiu que ele trabalhasse mais rápido e por mais tempo antes de se sentir cansado, mas havia uma razão para ele ter escolhido o isolamento do escritório em vez de levar o trabalho para casa. A tediosa monotonia de examinar e assinar documentos ajudou a manter a mente longe da fome que o atormentava por algumas semanas. Comer manteve isso sob controle por um tempo, mas a quantidade de comida que ele precisava levantaria suspeitas em seus colegas e preocuparia Zinha. Sua metade abominação estava crescendo mais rápido que seu lado humano, sem dar tempo para se adaptar e conter o caos. O mestre precisava de pura força de vontade e de seu cajado Grimbar para evitar que um núcleo negro o consumisse. Seus experimentos e breves descansos dentro da loucura ajudaram, mas ele ainda ansiava pelo doce sabor da força vital. Vastor sentia fome o tentando toda vez que visitava ou curava um paciente, implorando-lhe para provar apenas um pouquinho. No entanto, o mestre ignorou aquela sirene, sabendo pela experiência de seus associados Eldritch que era uma mentira descarada. No momento em que eu ceder à fome, ficarei viciado em me alimentar de seres vivos. Vastor pensou, focando no jargão técnico do artigo de pesquisa que estava lendo para vencer a fome e a dor de cabeça constante que ela causava até a submissão. Eu gostaria de poder dar uma desculpa, desaparecer por alguns meses e entrar na loucura para estabilizar minhas duas metades. Infelizmente, minhas abominações precisam mais disso do que eu. A batalha com Trud provou quanto eles dependem de Nandin. Se nossos inimigos selarem o espaço como o Grifão Dourado fez e se livrarem de sua habilidade de minério de controlar a energia mundial, a falta de magia espiritual e técnicas de respiração dos híbridos monstro Eldritch se tornarão uma fraqueza fatal contra os despertos. Quando chegar o momento, não podemos permitir que o Conselho fique em nosso caminho. Nosso envolvimento na Guerra dos Grifões provou nossa força e valor, mas também nos forçou a revelar a maioria de nossas estratégias e pontos fracos. Seria um velho tolo pensar que os anciãos do Conselho não estão revisando a filmagem quadro a quadro e a usando para desenvolver meios de nos derrubar no momento em que nossos interesses não estiverem mais alinhados. Abominações não são realmente despertas e minha organização ainda é um membro probatório do Conselho. Não temos assentos nem representantes. Eles toleram nossa presença simplesmente porque a outra alternativa é uma luta sangrenta. Preciso remover nossas fraquezas atuais ou pelo menos alterar as variáveis conhecidas para que quaisquer contramedidas que o Conselho tenha desenvolvido depois de nos ver lutar contra Trud sejam inúteis. Além disso, para desenvolver um tratamento para mim mesmo, preciso de mais dados. Minha metade abominação é um híbrido da essência de todos os 6 descendentes Eldritch dos Guardiões originais. Para consertar meu núcleo negro, primeiro preciso consertar o deles. Vastor suspirou interiormente. Apesar de seus melhores esforços, novos documentos continuavam se acumulando em sua mesa mais rápido do que ele os processava, tornando-se uma batalha perdida. Vastor tinha acabado de pedir ajuda a seus assistentes quando recebeu uma mensagem da rainha informando sobre o desenvolvimento do estado de saúde de Lit. Eu sabia que a história sobre a gravidez de Elina estar em risco devido à sua idade era um monte de besteira. Ele pensou. Entre os guardiões protegendo Camila e a paranoia de Lit, a alegação do aparecimento de um segundo Grifão Dourado teria sido mais crível. No entanto, isso levanta uma questão. Se houve uma emergência, por que ele não pediu minha ajuda? Além disso, por que Lit foi ao deserto e pediu por Kila em vez de mim? É porque ele precisava da magia de renascimento de Salaar que sabia que eu não poderia ir lá ou apenas para me manter longe de seu pé.
Vastor ponderou as perguntas por um tempo antes de dividir a papelada com os jovens magos e levar sua parte de volta ao Grão-Ducado de Isagor através do portal de dobra da academia. Havia ainda mais papelada esperando por ele lá, mas pelo menos ele tinha vários ajudantes valentes em quem poderia confiar sua vida. Zinnia e os Eldritches cuidaram da maioria das tarefas administrativas para ele, lendo os projetos de legislação propostos pelos servidores de Vastor e redigindo-os quando necessário. Eles resumiram o conteúdo de cada pedido aprovado em uma única frase e carimbaram os rejeitados com antecedência, cabendo ao mestre apenas assiná-los em massa com magia da água. Muitas mudanças ocorreram na região de Isagor depois que a realeza concedeu a Vastor um status de nobreza mais elevado e fundos. Havia novos portais de dobra para construir, mais estradas para manter e, mais importante ainda, estações de trem para preparar. Como aliados mais próximos de Lith, as regiões de Isagor e Ernas seriam as primeiras a receber as primeiras maravilhas da mestria da forja nascidas da engenhosidade do Mago Supremo. Exigia que os lordes regionais construíssem instalações adequadas para hospedar os passageiros em espera, alojamentos para a equipe para a troca de turno e, claro, anunciar os horários e rotas dos trens. Exigia muito trabalho que a realeza estava financiando com muito ouro e todos queriam um pedaço do bolo. Os nobres servidores buscavam a atenção de seu senhor dia e noite, apelando para sua esposa sempre que ele não estava disponível. A pedido de Vastor, Zinnia era agora baronesa e o nome Eval foi adicionado à lista daqueles concedidos pela coroa. Todos aqueles que tinham falado mal dela no passado agora corriam para fazer as pazes, enquanto aqueles que a tinham ignorado davam desculpas pelo seu comportamento passado e tentavam persuadi-la. Zinnia era agora uma nobre de pleno direito. Vastor, protegendo ativamente seus filhos, havia deixado claro que ela tinha uma grande influência sobre ele, mesmo fora do quarto, e agora seus antigos inimigos estavam lutando para cair em suas boas graças. Ela sabia melhor, concedendo-lhes uma audiência com um sorriso e dispensando-os assim que a etiqueta permitia. De volta tão cedo? Zinnia o recebeu de volta com um abraço e um beijo doce, como sempre. Era outra rotina, mas uma da qual Vastor nunca se cansaria. Espero que nada de ruim tenha acontecido. Sim e não. Ele respondeu. Lee teve algum tipo de emergência médica e agora está no deserto. Vim avisá-la porque sua irmã pode precisar do seu apoio para lidar com a situação. Lita está bem. Ela agarrou seus ombros, encontrando conforto em seu sorriso. Ele está bem. Mais ou menos. Parece que sua força vital está melhor, mas desde que ele foi para Salark e pediu a ajuda de Quilla, aposto que a história que ele contou à realeza contém apenas um pedaço de verdade, se não nenhuma. Vastor respondeu. Capítulo 2480 Guerra Territorial, Parte 2. Espere. Porque Lid pediu Quilla em vez de você. Ele sabe que sem Manoar você é o melhor curandeiro do reino, sem dúvida. Sim, mas também estou proibido de entrar no deserto de sangue. Vastor assentiu. Então, ou Lid fez isso para me proteger ou para me manter afastado. Nós dois temos nossos segredos e se ele não quiser compartilhar, não vou bisbilhotar. E por que você está proibido de ir ao deserto? É por algo que você fez como um grão-mestre? Zinnia olhou diretamente nos olhos, esperando pela verdade, mas pronta para engolir uma mentira. Agora que a Guerra dos Grifos acabou, Vastor ficou sem desculpas para se recusar a visitar Lith e Camila no deserto. Ele sabia que tratar Zinnia como uma idiota só faria sua confiança diminuir, então decidiu contar a verdade. Ou pelo menos uma parte aceitável dela. Não. É pelo que fiz como mestre. Vastor balançou a cabeça. Eu precisava garantir recursos para minha pesquisa e não poderia tirar todos eles do reino sem levantar bandeiras suficientes para atrair minha identidade. Então, eu os peguei de todo Garlem. O problema é que, embora eu saiba como navegar no Império e também no Reino, Salark é muito mais difícil de enganar e guarda um rancor amargo. Entendo. Ela suspirou aliviada. Claro, roubar metais encantados e cristais de mana é algo ruim, mas Zogar fez isso por um bom motivo.
É um crime sem vítimas e, quando sua pesquisa der certo, tenho certeza de que Zogar encontrará uma maneira de fazer as pazes com todos que machucou. Zinnia não tinha ideia de que os recursos que ele mencionou incluíam milhares de vidas. O mestre se sentiu péssimo por omitir a verdade daquela forma, mas tinha muito medo de perdê-la para confessar tudo. A propósito, você deveria encontrar uma maneira de passar mais tempo com Camila. Zogar correu para mudar de assunto. É a primeira gravidez dela e ela precisa do conselho de um especialista. Além disso, se Camila não começar a aprender a etiqueta da corte logo, ela vai se arrepender quando tiver que comparecer a qualquer evento público. Ela é uma condessa agora, irmã de uma baronesa, e é casada com um magus. As pessoas estão ansiosas para obter seu favor e desmontá-la na mesma medida. O que for mais fácil servirá. Você não acha que eu tentei? Zinnia bufou. Sempre que Lita estava se recuperando da batalha, Camille ficava ao seu lado no deserto. Eu não podia largar minhas responsabilidades e abandonar você e as crianças para passar acordados em um país diferente. Agora que ela voltou ao trabalho, vê-la é ainda mais difícil. Ela está muito ansiosa para provar a todos o seu valor ou muito cansada para me ver. Não entendo por que ela simplesmente não larga tudo e aproveita o que tem. Como você fez? Zogar brincou com ela. Desde que recuperou a visão, você deu tudo de si para aprender a ler, escrever, contar, costurar e cozinhar. Em Lutia, era raro vê-la sem um livro nas mãos. Isso porque Falmur me manteve ignorante por anos e eu tinha muito o que recuperar. Ela corou de vergonha. Eu tinha que me tornar capaz de cuidar dos meus filhos sozinha e manter uma conversa. Naquela época eu não conseguia entender metade das coisas que Filia e Frei conversavam e não poder ajudá-los com o dever de casa me fez sentir uma idiota. Então, depois que você se casou comigo, você teve que aprender sobre política, história, geografia, literatura, música e etiqueta da corte. Vastor continuou como se não a tivesse ouvido. Agora você tem as rédeas do grão-ducado enquanto eu estou na academia. Caso você não tenha notado, você também não é um preguiçoso. Você pode realmente me culpar quando passa de um emprego de tempo integral para outro. Isso é diferente. Quando ela colocou as coisas dessa maneira, Zinnia se sentiu uma hipócrita, mas nunca admitiria isso em voz alta. As crianças são grandes o suficiente para ir à escola e você fica na academia ou no laboratório secreto a maior parte do tempo. Sem nada para fazer por tanto tempo. Eu morreria de tédio. Passei a maior parte da minha vida sentada como uma boneca, com apenas o calor da luz do sol na minha pele para marcar a passagem do tempo. O pensamento de ser inútil novamente me faz sentir como se estivesse apodrecendo por dentro. Além disso, você me deu uma segunda chance, Zogar. Quero que você se orgulhe de mim e te ajude no que puder para que quando você finalmente voltar para casa, possamos passar esse tempo juntos. Você não acha que Camila sente o mesmo? Ele respondeu incisivamente. Li também trabalha muito e sem um emprego ela não teria nada para fazer. Além disso, para Camila, trabalhar como policial é mais do que uma maneira de se sentir útil e ganhar algum dinheiro para si. Foi como ela se salvou depois que seus pais a rejeitaram. É algo que ela construiu a vida toda e que Lit lutou muito para lhe devolver. Ela não pode simplesmente desistir. Seria como cuspir em todos os sacrifícios que ela fez e desperdiçar os esforços de Lit. Quem sabe, talvez quando eles iam nascer, as prioridades de Camila mudem, mas até lá, você tem que respeitar a escolha dela assim como ela respeita a sua. Eu adoro quando você está certo, mas você poderia pelo menos tentar soar menos como um espertino. Zinnia riu antes de beijá-lo novamente. A propósito, como está Tezuka? As crianças estão sentindo muita falta dele. Para ser honesto, não é a mesma coisa sem ele por perto. Ele está em tratamento. Pode demorar um pouco e o pior é que não tenho ideia de quanto tempo. Ele só retornará quando sua força vital se estabilizar. Vastor suspirou, sentindo falta do Sunyater também. Por quê? Nelia é muito dura com as crianças. Não, ela é ótima. Zinnia balançou a cabeça. Ter uma tia bonita e um grifão foi um sonho que se tornou realidade, pelo menos no começo.
Filia e Freya ainda estão marcados pela morte de suas bestas mágicas. Tevka se tornou uma constante na vida deles e a cada dia que passa sem vê-lo ou ouvir falar dele, eles estão ficando mais preocupados com ele. Eles têm medo de que Tevka esteja morto e que estejamos escondendo a verdade deles. Ele está bem. Posso garantir uma coisa. Falarei com as crianças quando elas voltarem da escola. Fique à vontade para ir ao deserto visitar seu cunhado, disse Vastor. Tem certeza que não quer que eu fique aqui com você? Eu tenho que voltar ao trabalho de qualquer maneira e a família deve ficar unida. Ele sentou-se atrás de sua mesa, organizando os papéis que trouxe da academia em pilhas ordenadas. Diga olá a todos por mim. Se precisarem de alguma coisa, basta pedir, farei isso. Zinnia mudou suas roupas luxuosas em algo mais casual antes de cruzar o portal para o deserto. Vejo você em breve. Continua no próximo vídeo.